E aí, pessoal de Sistemas, tudo bem? Pessoal, nessa aula de hoje, eu vou falar sobre a válvula de retenção e válvula de controle de fluxo aplicado à hidráulica. Faltando 5 minutos para terminar a aula, eu deixei quais são os exercícios dessa semana para fazer. E eu tinha comentado também na aula passada que ia estar à disposição de vocês às 2 horas da tarde, tá? Para tirar dúvida de vocês. Só que essa semana eu vou ter que ir para o Paraná, tá? Vou ter que ir para o Paraná na quinta-feira. Sexta-feira à noite estou retornando para casa. Então eu peço que nessa semana, pessoal, quem tiver dúvida, me mande uma mensagem de WhatsApp, tá? Mande pelo celular, vocês têm meu número, eu estou no grupo de vocês. E a gente agenda um horário que fica melhor para vocês, para a gente poder sanar as dúvidas, tá? Então só essa semana agora, às 2 horas da tarde, não vou poder estar com vocês, porque eu vou viajar para o Paraná na quinta. E sexta-feira eu estou voltando para casa, tá? Mas eu vou ter que fazer essa viagem, então eu peço a compreensão de vocês, ok? Pessoal, um abraço, boa aula para vocês, até mais. Bom, pessoal, vamos falar então hoje sobre válvulas de retenção e válvula de controle de fluxo voltado para a hidráulica. Começando aqui sobre a válvula de retenção. A válvula de retenção ela é um componente que ela é uma válvula unidirecional, então ela permite o fluxo somente em um único sentido, conforme está aqui indicando na flecha, e o outro lado é barrado. Então, o lado que tem a bola, não, na simbologia, não permite a passagem, tá, do fluxo, não tem permissão o fluxo para passar, tá? E desse lado pode fluir livremente o líquido, tá? Então aqui está mostrando uma válvula de retenção que mostra o sentido da vazão, a flechinha livre. Se tentar vir desse lado, não vai conseguir. Basicamente, tá? Uma válvula de retenção ela é constituída de uma entrada e de uma saída, tá? Opa, aqui eu desenhei. Isso mesmo. Então, o que acontece aqui, ó? Se você tem aqui o assento da mola, então, se o líquido entra por aqui, ele força essa mola, e aí ele pode fluir livremente, que daí a pressão dele força. A mola aqui não tem uma pressão tão alta, é mais para segurar esse assento móvel sobre a passagem do líquido. E quando você coloca pressão em uma direção, beleza, o líquido consegue fluir livremente. Agora, se ele tentar vir da outra, ele, na verdade, se o líquido tentar vir nessa direção, ele vai, na verdade, fazer com que se assente mais ainda o seu obturador, e você não vai conseguir ter um fluxo nesse sentido, tá? Então aqui ele está mostrando, essa relação, tá? A permissão de fluxo em um único sentido, forçando contra a mola, e quando vem do outro, ele não consegue passar. Aí a pressão exercida contra as paredes aí da válvula de retenção, tá? Então, o obturador é uma mola e você tem um corpo com entrada e saída, tá? Aqui está mostrando uma aplicação, considerando que você tem um acumulador, então você podendo, você usando a válvula de retenção para separar, após o acumulador estar carregado, ele vai exercer uma pressão nessa linha, e aí não há mais necessidade do fluxo da válvula ser bombeado para cima, porque já vai estar com a pressão completa aqui, ela vai retornar para o reservatório o líquido.
Aqui está falando sobre a válvula de retenção com piloto, que no funcionamento normal ela permite da entrada para a saída, o líquido mesmo empurra a mola e consegue passar para o lado de cima da saída. Mas aqui da saída para a entrada, você precisa dessa haste de deslocamento que está sendo colocada aqui. Então, quando você pilota a entrada dessa haste de deslocamento, ela empurra o obturador junto com a mola e permite que o líquido que está na saída faça o fluxo inverso, vá para a entrada. Aqui tem a ilustração dessas duas situações, né? Aqui o líquido, aqui nessa imagem, o líquido empurrando o obturador e passando. E aí quando você tem o fluxo inverso, ele tá retido, mas na hora que acontece a pilotagem, ele empurra o obturador e aí permite com que o líquido flua livremente no sentido contrário, tá? Aqui está mostrando uma aplicação desse tipo de válvula de retenção operado por piloto. Então, aqui nessa situação, você tem uma carga que está já puxando, exercendo uma força para baixo aqui no pistão. Caso você, quando você vai erguer essa carga, beleza, ele permite o fluxo livremente. Mas quando você pode mandar o fluxo, essa carga fica levantada. E quando vem a pressão aqui para que a carga desça, ele vai permitir com que o líquido que está aqui dentro flua, né? E aí essa carga pode descer livremente. Aqui é uma válvula de retenção operada por piloto geminado. Então, esses dois pilotos que vocês veem na imagem, eles estão em um corpo só, tá? E um está interferindo, uma linha está interferindo na linha do outro, né? Então, quando o líquido tem que entrar aqui, ele entra livremente. Ele vai precisar... e aí, se você parar de bombear, o líquido vai ficar retido nessa parte. Ele só vai sair daí quando você aplicar a pressão, o líquido desse lado. Então, o fluido que vai entrar desse lado também vai fazer a pilotagem sobre essa válvula e ela vai permitir com que o líquido vá embora. O mesmo acontece com a válvula de retenção da esquerda. Quando você entra com o líquido desse lado, ela vai pilotar o da esquerda aqui e vai permitir que o líquido desça e vá embora também, tá? Aqui tem uma imagem em corte dessa válvula. Você vê que é um corpo só. Então aqui a operação da haste de deslocamento ela está ocorrendo pela própria força do líquido. Então quando o líquido aqui ele entra em B e sai em A, ao mesmo tempo ele está empurrando essa haste de deslocamento, permitindo que o líquido que está em A saia pela entrada, tá? E aí quando você coloca a pressão do outro lado, o mesmo ocorre, tá? Aqui as válvulas controladoras de vazão. Então o objetivo dessas válvulas é controlar situações que você tem que controlar o fluxo do seu atuador, você acaba utilizando válvulas controladoras de vazão, tá? No caso aqui ela tem um exemplo de uma válvula de fluxo. Então o que acontece aqui nesse exemplo? Ela está mostrando aqui nesse exemplo que você está controlando o quê? Você está controlando a velocidade da haste. Como ela está controlando tanto, nesse caso, ela está controlando tanto no avanço como no retorno,
tá? Por quê? Porque o líquido vai ter que passar por essa válvula de fluxo, tá? E o que essa válvula de fluxo está fazendo? Válvula de controle de fluxo está fazendo? Ela está fazendo uma restrição, tá? Ela está fazendo uma restrição no caminho, tá? Semelhante quando você aperta a saída de uma mangueira, você está criando uma restrição para o líquido, tá? Então, quando você cria essa restrição, a bomba aqui no caso está bombeando 20 litros, o que vai subir aqui para cima vão ser 8 litros, tá? E 12 litros vão retornar através da válvula limitadora de fluxo. Então, essa válvula limitadora vai estar segurando 35 kg de pressão nessa linha, que é a pressão que está aqui em cima também. Só que a vazão que vai entrar aqui vai ser de 8 litros por minuto, tá? E 12 litros eles vão retornar através da válvula limitadora. Então, para fazer isso, é feito através de um orifício. O orifício, o que é? O orifício é um pequeno furo que existe, tá? Esse pequeno furo você vai causar uma pressão diferencial. O lado da entrada vai ter uma pressão maior do que o lado da saída, tá? E aí o que acontece? A vazão através desse orifício ela vai depender de 3 características. O tamanho do orifício, quanto menor for o orifício, menor vai ser a vazão. Diferencial de pressão através do orifício, então quanto maior é a pressão diferencial, né, maior também é a vazão que vai ter aqui nesse líquido. E a temperatura do fluido, quanto maior a temperatura, quanto maior a temperatura desse fluido, maior vai ser a vazão desse líquido. Tá? Então, quanto menor o tamanho do orifício, né? Quanto menor o tamanho do orifício, vai ser menor a vazão. Maior pressão diferencial vai ter maior vazão. E quanto maior a temperatura, você vai ter maior vazão através desse orifício. Tá? Por que você tem maior vazão quando a temperatura está mais alta? Por causa da viscosidade. Se você aumenta a viscosidade, a temperatura de um fluido, a tendência é que a sua viscosidade diminua e assim ele consiga correr mais livremente. Tá? Em relação à válvula controladora de fluxo, nós temos condição de orifício fixo e também de orifício variável. Tá? Então, o orifício fixo não tem como você fazer ajuste qual que vai ser a vazão. Já tem uma vazão fixa para aquele orifício. Aqui no caso, ele está mostrando aqui nesse exemplo uma válvula de retenção que tem no centro dela usinado um furo, né? Então, o que acontece nessa válvula de retenção? Quando o fluxo vem da esquerda para a direita, você tem uma vazão maior, tá? Quando ele vem da esquerda para a direita, você tem uma vazão menor, tá? Porque você só tem essa área de passagem do líquido. Então, você tem o orifício fixo, então você não consegue controlar qual que vai ser a vazão através do orifício fixo. Tá? Você já tem a área determinada e a vazão pode variar conforme a pressão diferencial e a temperatura. Tá? E no orifício variável você consegue variar também em relação ao tamanho do orifício. Então aqui a gente tem o caso de uma válvula. Ela pode ser válvula gaveta, globo, pode ser também aqui agulha, tá? E aí, conforme você desce o seu obturador, você acaba diminuindo
né, você acaba diminuindo a sua vazão, né? Então você tem menos vazão aqui. Ok? Então você vai restringindo, conforme você vai fechando aqui, você vai diminuindo. Então você consegue variar a velocidade do fluxo. Você consegue variar a velocidade do fluxo conforme você varia a posição desse obturador. Aqui em cima mostram esse modelo. No caso, o modelo dessa imagem corresponde ao do diagrama, apresentação do diagrama. Aqui em cima tem o parafuso que você roda para que você possa descer mais esse obturador ou erguê-lo, tá? Para fazer controle da vazão. Aqui nesse exemplo ele mostra, né, é o mesmo exemplo lá de cima, só que ele mostra qual que vai ser a velocidade aqui, né? No caso aqui ele colocou 400 centímetros por minuto, né? Embaixo ele coloca o cálculo certinho. Então aqui você tem 20 litros por minuto, só que devido a essa restrição só passa 8 litros, tá? E a velocidade da haste é 400 por quê? Né? Se eu tenho 8 litros por minuto, né? A gente tem que primeiro fazer uma conversão aqui, né? Porque o que é a vazão? Né? A vazão é uma relação da velocidade do fluido, vezes a área, né? Então, uma das formas de se representar a vazão é assim: velocidade do fluido vezes a área desse fluido, tá? Então, velocidade vezes a área. Então, se eu quero encontrar a minha velocidade, o que eu faço? Eu faço vazão dividido pela minha área. Eu vou ter a minha velocidade. Então, o que eu faço aqui? Eu tenho a área do meu cilindro aqui, ó, tá? Então, a área do meu cilindro aqui é de 20 centímetros quadrados. A velocidade, a vazão eu já tenho, só que ela não está em centímetro, ela está em litros. Então eu tenho que fazer uma conversão. Então eu sei que 1 litro equivale a 1000 centímetros cúbicos. Tá? 1 litro equivale a 1000 centímetros cúbicos. Então 8 litros equivale a quanto? Tá? No caso aqui, né, de volume. Deixa eu usar aqui, colocar VL aqui para velocidade para não confundir. Estou sem criatividade. E aqui V de volume, tá? Então qual que é o volume? Então você faz regra de 3. Então vai ficar V vezes 1 vai dar V. E aí vai ficar 8 vezes 1000. E aí você vai ter os 8.000 centímetros cúbicos. Então, o que eu tenho agora? No caso que eu achei o volume, né? Mas a minha vazão, né? Eu tenho a vazão aqui de 8.000 centímetros cúbicos. E eu tenho a minha área aqui de 20 centímetros quadrados. Agora eu consigo fazer divisão. Então a minha velocidade ela vai ser igual a 8.000 dividido por a minha vazão dividido pela área de 20 centímetros quadrados. Então aqui vai dar a velocidade de 400 centímetros por minuto, tá? Que a velocidade, a vazão estava em 8.000 centímetros cúbicos, né, por minuto, né? Aqui eu tinha errado, não era centímetro quadrado, era centímetro cúbico, tá? Então chegamos a 400 centímetros por minuto aí, ok?
Então você tem que ter a mesma unidade, você consegue descobrir qual que vai ser a velocidade do seu fluido aí, tá? Aqui embaixo ele mostra esse cálculo de forma mais organizada, a velocidade da haste em centímetro por minuto, pega a vazão, faz a conversão aqui para centímetro cúbico, devido a essa relação, e aqui faz a divisão com a área do pistão, né? Então aí você tem o centímetro cúbico dividido por centímetro quadrado. Se a gente aplicar as regras aí para exponenciais, né? Você repete a base, mantém o 3, o menos entra por causa do sinal de divisão, menos 2. Então, 3 menos 2 fica 1. Então, fica centímetro elevado a 1. Então, centímetro elevado a 1 é centímetro, né? A gente chega aí a essa situação, tá? De velocidade. Aqui está mostrando uma válvula de controle de vazão variável com retenção integrada. No caso, o que acontece? Você tem o controle do fluxo em um único sentido, tá? Então, por exemplo, aqui nesse exemplo, se você subir com o líquido, ele vai passar livremente. Por quê? Porque aqui, ó, a válvula de retenção ela permite que passe livremente. Mas na hora do líquido voltar, ele vai passar com restrição, porque aqui vai estar bloqueado, o caminho vai estar bloqueado, então só tem através do orifício controlado aqui, tá? Então você vê aqui o parafuso para regulagem, tá? E você tem um caminho paralelo para que o líquido passe internamente, tá? Aqui mostra em corte essa válvula, aqui a gente não consegue ver o caminho paralelo, mas a gente percebe que tem aqui, ó, a válvula de retenção e também você tem o elemento para regulagem da vazão, tá? Então, em um único sentido, você consegue fazer o controle de fluxo, no outro sentido, passa livremente. Aí aqui coloca métodos, né? O primeiro método, Medellín. Então, no caso aqui, você está preocupado com o controle na entrada, né? A entrada no atuador. Então você tem que levar uma carga para que essa carga não seja empurrada com tudo para cima, né? Você coloca um regulador de fluxo e aí na hora da subida, ó, você percebe aqui, ó, que a retenção, ó, tá permitindo, ela bloqueia a bolinha para baixo, tá bloqueado. Então vai ter que passar pelo orifício variável para conseguir erguer essa carga, tá? Na hora de descer, o pistão descer para baixo, ele vai descer livremente. Por quê? Porque ele vai ter dois caminhos. Ele vai ter o caminho do orifício e vai ter o caminho da válvula de fluxo, que vai permitir livre passagem. Então, vai vir normal, tá? O outro método é chamado de Meter Out, que é o controle na saída. Então, a tua preocupação é na saída do líquido que está dentro do seu atuador, não é? Então aqui você tem uma carga que está já exercendo uma força para baixo. Então nesse caso você vê que a retenção não permite na hora da descida que passe pela válvula de fluxo o líquido, tá? O líquido só vai ter o caminho de passar pelo orifício variável na hora que, na hora que está descendo, né? Na hora que está descendo só tem o caminho do orifício variável, só tem aqui. Porque aqui, ó, a bolinha está impedindo que o líquido venha por esse caminho, tá? Então vai descer de forma mais lenta, mais regulada. E na hora de subir vai subir normal, tá? Vai subir com a pressão hidráulica normal, não tem nenhuma restrição porque a válvula de fluxo, a válvula de retenção vai abrir e vai permitir que o líquido force para cima aqui, tá?
Um outro método de controle aqui é chamado Bridge-Off, que significa controle em desvio, né, ou também controle de sangria, que você não faz um controle direto para o seu atuador. Você faz um controle em relação ao tanque. Então você vê que tem os reguladores, eles estão entre a linha de alimentação e o tanque, e o reservatório. Ó. Então você tem um controle aqui de forma indireta sobre a velocidade do seu atuador. Tá? Nesse exemplo, tanto para a direita como para a esquerda, você tem esse controle indireto. Tá? Só que você tem uma dificuldade maior de regulagem de fluxo nessa situação. Tá? Já que é um controle indireto aí. Caso você necessite de uma vazão regulada, né, você precisa que a vazão, vamos falar assim, no caso, vamos falar assim, que seja importante você manter controlada a vazão através da sua válvula de retenção. Existem as válvulas de controle de fluxo compensada, tá? Então, esse símbolo aqui que você está vendo é uma válvula de controle de fluxo compensada. Essa daqui com a válvula de retenção, para permitir o fluxo livremente, e essa daqui sem a válvula de retenção. Então, essa flechinha para cima mostra que ela tem pressão compensada. Tá? Então, situações em que você tem que manter, o seu sistema está exposto à variação de pressão, tá? E você precisa que o fluxo esteja de forma mais constante, né? Você usa válvulas com compensação na pressão, tá? Para que tenha fluido com mais precisão na velocidade. Aqui mostra o primeiro tipo, tá? Primeiro tipo de válvula compensada é o tipo restritora ou também bypass, tá? Então aqui você tem um êmbolo de compensação, que é essa peça. Você tem duas partes, né? Você tem a parte do êmbolo de compensação e você tem também a válvula reguladora de fluxo aqui. Então, esse jogo, aqui você percebe que existe uma mola. Essa mola vai deixar inicialmente esse pistão totalmente aqui para o lado do lado A, né? Apoiado aqui nesse orifício, tudo bem? E aí, o que acontece? Conforme você vai aumentando... Então, assim, essa mola que está aqui, ela vai exercer uma pressão contra... Ela tem uma pressão aqui, né? Deixa eu ver qual que é a pressão que usa o exemplo aqui do livro. Ele utiliza 7 kg de pressão, né? Ela usa como exemplo 7 kg. Então, a mola, nesse exemplo, ela tem 7 kg de pressão aqui. Então, e aqui na entrada você está com 35 kg de pressão. Então, acontece, conforme esse fluido passa, ele vai forçar esse êmbolo contra a mola, e aí o líquido também vai vir aqui empurrar contra a mola. Então, conforme ele vai vencendo, conforme a pressão do líquido vence a pressão da mola, você percebe aqui, ó, que vai criando uma restrição nessa parte. Você vai tendo uma restrição aqui, ó. Nessa imagem aqui embaixo mostra melhor isso. Então, até um ponto que pode chegar totalmente a restrição total, né? Então, assim, se esse êmbolo estiver totalmente para o lado B, o líquido aqui na entrada vai estar travado. E aí, se ele tiver antes disso, você vai ter o fluxo normal.
Então esse êmbolo ele vai movimentar conforme a pressão que é aplicada, né? Então na hora que ele vence a pressão aqui da mola, vai tendo uma restrição aqui na entrada e você consegue controlar a pressão que chega aqui no seu regulador de fluxo. Então você chega aqui no seu regulador de fluxo, já chega aqui com 7 kg. E aí, como você não vai ter a variação na pressão, você consegue uma regulagem melhor do fluxo. Porque quanto maior a pressão diferencial, maior vai ser o fluxo. Se você consegue regular essa pressão, você acaba tendo um melhor controle do fluxo que está passando sobre a válvula controladora de fluxo, aqui no caso. E aí, tipo bypass e desvio. No caso que ela... você vê aqui que o regulador de fluxo não está na saída, né? No caso de cima, eu acabei falando errado para vocês, né? Aqui eu confundi, ó, só para ficar como tipo restritor ou bypass. No caso é essa tipo, então não é a mesma coisa. Essa daqui não pode ser chamada de bypass, pessoal. Acabei lendo ali em cima e acabei falando merda. Então aqui essa daqui é tipo restritora e a bypass é outra, tá? Mas perceba o seguinte, aqui ó, você tem a válvula controladora de fluxo do lado da saída. E nessa daqui, o tipo bypass, desvio, você tem a válvula controladora de fluxo aqui na entrada, do lado da entrada. Então você tem aqui um êmbolo de compensação, você tem a mola também tem uma pressão padronizada que está exercendo contra a entrada do fluxo. E acontece, se ela sem fluxo nenhum, a via para o tanque, para o reservatório está totalmente fechada. Conforme você vai exercendo a pressão e vence a pressão da mola, o líquido vai ter escoamento aqui direto aqui para o tanque, tá? Então aqui inicialmente está fechado. Quando você coloca 7 kg na entrada, aqui a passagem está totalmente aberta para o tanque, tá? E aí você vai ter uma pressão compensada aqui sobre a sua válvula agulha, tá? Só que acontece, esse sistema se entrar mais do que 7 kg aqui de pressão, esses 7 kg, se entrar mais de 7 kg, essa pressão ela vai estar influenciando no sistema, tá? Então, para diminuir essa influência do sistema, existe essas linhas de pilotagem. Você vê que a válvula reguladora de fluxo ela está entre duas linhas de pilotagem, passagem de piloto, tanto em relação à mola como também aqui na entrada, né? Então, a válvula controladora de fluxo está sofrendo o efeito da pressão exercida por causa da mola e também por causa do líquido que está entrando, tá? Mas mesmo assim você acaba tendo um diferencial de pressão aqui de 7 kg entre a entrada e a saída, né? Aqui no caso a entrada estava 21, saiu 14 aqui, 7 kg ficou sobre a mola, compensadora, tá? Aqui está mostrando a compensação quando você tem variação de temperatura. Então a gente sabe conforme quanto maior a temperatura, menor vai ser a nossa viscosidade.
e a viscosidade influencia também na velocidade do líquido. Então, quanto menos viscoso, mais rápido é o fluxo. E aí acontece, para fazer compensação em relação à temperatura, acaba se utilizando hastes bimetálicas, tá? Então você vê aqui que tem um obturador. Esse obturador ele está colocado no meio do caminho, tá? Então aqui quando esse obturador estiver totalmente encostado, ele vai bloquear o fluxo que está vindo aqui, ó, de um lado para o outro. Então assim, se há um aquecimento do líquido, a tendência é que o líquido seja mais rápido, né? Se há um aquecimento do líquido, a tendência é que esse líquido passe na tubulação mais rápido. Só que acontece, esse obturador ele percebe a temperatura, né? Ele percebe qual que é a temperatura que está tendo no sistema. E aí o bimetálico ele sofre uma distorção, tá? Ele modifica seu tamanho conforme a temperatura. Então, o aumento de temperatura vai fazer com que ele acabe encostando aqui nessa parte e impeça, e aí diminui o orifício e impede com que a velocidade do líquido aumente. Então, quando o líquido diminui de temperatura, essa haste bimetálica ela também vai recuar, tá? Então, os bimetálicos eles são bastante usados na elétrica. Imagina um sistema helicoidal, vamos falar assim. Deixa eu tentar desenhar aqui. Vou pegar na internet. Eu acho que é melhor. Bimetálico helicoidal. Deixa eu ver essa imagem. Deixa eu aumentar aqui. Aqui ele está mostrando um sistema de medição com termopares bimetálicos, tá? Mas só para a gente entender a ideia aqui, ó. Então, essa parte aqui, ó, é a parte sensora. E aí você tem toda essa parte, ó, em um formato helicoidal aqui, ó. Então, conforme sente a temperatura, a tendência do par bimetálico é ter uma expansão, tá, do seu tamanho. E conforme esfria, ele comprime novamente. Tá? Então, aumento de temperatura ele expande. Então, aquele sistema de compensação está usando essa característica de expansão ou diminuição do seu tamanho conforme a temperatura. Tá? No caso, o bimetálico são dois pares de metais diferentes que têm coeficiente de dilatação diferente. Então, eles são... deixa eu tentar desenhar melhor. Eles são... minha dificuldade aqui com essa coisa. Eu penso que estou desenhando uma parte e não estou. Então você tem aqui dois metais diferentes, tá? Um metal de cima é diferente do metal de baixo, eles têm coeficiente de dilatação diferente. Então, conforme a mesma temperatura que eles sentem, cada um vai se encurvar de uma forma. Tá? Eles são sensíveis à temperatura, então conforme você vai aumentando, eles vão se curvando. Então aqui está sendo utilizada essa questão da curvatura que sofre os biometálicos nessa situação medir a temperatura. E aqui na apostila está mostrando para compensar a passagem aqui do fluido. Então mesmo que aumente a temperatura, aqui ele vai restringir mais a passagem do líquido. E conforme diminui a temperatura, ele sente essa temperatura e ele retorna para trás aqui e permite maior vazão do líquido aqui. Tá? Então você tem uma compensação da vazão do seu líquido através da temperatura também. Aqui ele fala sobre um estudo de laboratório, só que não é muito aplicado na prática, que você tem
quando você tem orifício de canto vivo, para a passagem do líquido, esse líquido vai sofrer um cisalhamento. E aí você consegue uma compensação, mesmo que o líquido mude a temperatura e altere a viscosidade, você consegue manter o fluxo constante aqui, mesmo que haja essa variação, né, quando exposto a essa situação de canto vivo. Só que na prática não é muito utilizado porque exige uma alta precisão, então por enquanto só usa mais mesmo dentro de laboratório. Tá? Aqui está um símbolo de uma válvula controladora de fluxo, que compensa tanto pressão como temperatura. Ok? Aqui está mostrando um exemplo de aplicação de compensação de pressão e temperatura. No caso, quando aqui em cima ele deu a sugestão de quando estivesse a temperatura aqui do sistema tivesse somente em 50 graus fixo, né? E aí somente a variação, somente a compensação de pressão. Então aqui está mostrando 12 litros indo aqui para o cilindro e você tendo uma velocidade de 600 centímetros por minuto, né? Então aqui somente a compensação da pressão, mesmo que a pressão aqui varie por causa da bomba, você consegue manter esse fluxo constante. E aqui, caso você tenha variação de temperatura, no caso ele falou no período da manhã 25 graus, período da tarde 60 graus, então você vai conseguir a mesma velocidade, independente do horário de trabalho, graças a essa compensação que você está realizando aqui. E controle de impacto, tá? Esse controle de impacto é quando você faz utilização de um regulador aqui através, ele tem um corpo semelhante a um parafuso, porque o que acontece? Se esse êmbolo de compensação está totalmente recuado, pode ocorrer que essa pressão ela vá totalmente para o atuador e o atuador sofra um impacto, né? Tipo, ele avance e cause você tem um impacto aqui, uma alta velocidade sobre o seu atuador, que não é desejada. Então você faz essa compensação, por quê? Porque aí não precisa, como se fala, esquentar os motores, né? Aqui ela vai estar já pré-ajustada para uma situação de trabalho normal, e caso a pressão passe daquele nível, ela vai começar a restringir aqui, não permitindo que haja esse impacto sobre o seu atuador, tá? Aqui, ó, o êmbolo compensa não permite que o atuador salte, né? Então o atuador está parado e de repente tem uma movimentação brusca de início, tá? Então impede essa movimentação brusca de início do atuador, que no caso o atuador que a gente fala aqui é o nosso pistão aqui, tá? Eu acho que é só, pessoal. Pessoal, para essa semana, tá, eu vou pedir para vocês montarem o exercício da página 61, tá? Montar este circuito aqui, que é utilizando válvula de sequência.
Vamos lá. Montar esse de contrabalanço. Fazer esse circuito aqui de contrabalanço. Esse circuito que é redução de pressão. Esse circuito em que a gente faz utilização de válvula de descarga, tá? Então, por enquanto, página 64, 63, 62 e 61, tá? Deixa eu descer mais. Montar esse circuito também na página 90, tá? Circuitinho da página 90. Página 91. Página 92. Circuito da esquerda. Esse daqui pode deixar quieto. Dá muito trabalho isso aí. E é só. Deixa eu ver. Acho que é só isso, tá? Então, tem dois circuitinhos aqui em relação às válvulas de retenção e válvula de controle de fluxo. Opa, calma aí. É só isso mesmo. Página 92, página 91 e o circuito da página página 89, deixa eu ver aqui. Isso. Da página 90, né? Página 89 e 90 é o mesmo exercício. Então, página 90, 91, 92, tá? Aqui na parte de retenção eu acho que não há necessidade. Esse daqui eu acho que nem tem ali para simulação no FluidSim. Esse daqui eu já pedi para vocês lá em cima, tá? Então é só isso. 90, 91, 92 e os exercícios que estavam na parte de válvula reguladora de pressão, tá? Aqui, deixa eu retornar aqui, página 64, 63, 62, 61. Só, pessoal. Ok? Então é isso para essa semana.